Você não quer mais ver os amigos, daqui a pouco você não quer mais fazer atividade física, daqui a pouco você não quer comer, daqui a pouco você não quer trabalhar, daqui a pouco você vai assim, né? E aí quando eu cheguei para ela, a gente meio que fez hoje eu entendendo, né, o processo que eu vivi na época, eu não percebi que ela fez isso, ela estendeu o leque, me escutou, né, e olhou assim, nossa, o que você tem de possibilidades, Eric? Quer dizer, beleza, o gramado, uma parte dele atrofiou, não vou falar que morreu, atrofiou. Então, cadê as flores que ainda tem, que nós vamos focar nessas flores, vamos aguar, vamos adubar, e aí quando elas crescerem, depois elas vão jogar o pólen, se apazar ao lado, e o jardim vai florescer de novo, né? É bem isso. A metáfora é exatamente essa, né? É muito bonito, assim, é muito emocionante, é muito individual. Então, o cuide-se para mim, sabe, doutora, eu já falei isso várias vezes, mas cada vez que eu escuto as pessoas falarem desses processos, eu enxergo por perspectivas diferentes, né? Esse meu processo. O cuide-se para mim foi isso, sabe? Eu sempre gostei muito de ensinar, de escrever, de falar em público, né? É uma coisa assim que me dá sempre prazer. Tanto que muitas vezes, às vezes as pessoas não acreditavam que eu estava tão adoecido, porque me via subir num negócio, outro falar na internet, e saber, esse cara tá bem. Mas por quê? Aquilo me fazia tão bem que conseguia sobrepor os sintomas, a ideação e tudo. E aí, o que ela falou assim, Eric, você tem que se agarrar a isso. Ela queria que eu escrevesse um livro. Só que eu estava muito grilado na época, muito deprimido, falei assim, não quero mexer com livro, com nada não. Aí me veio a ideia do Cuide-se, que eu gostava de ensinar, então assim, por isso que eu falo que ele é meio que voltado para educação emocional e promoção de saúde mental. Né? Então, quer dizer, eu peguei aquilo, essa flor que ainda tinha, que era eu gostar de ensino, eu gostava de estar com a família, eu tenho meus bichinhos lá, acho que a senhora já viu a minha pug e minha vira-latinha, né? E é isso, que nem atividade física eu já não fazia mais. E a partir disso, eu ainda estou no processo, né? Agora eu já estou fazendo atividade física, quer dizer, foi o que me ajudou a me segurar a vida, né? O trabalho ainda não foi um pilar que eu consegui, tanto que eu estou de licença, né? Reinserir na minha vida. Olha que interessante, você pegou uma paixão que restava, que era pela educação, e dela você fez um projeto de vida que te jogou para o futuro, te jogou para amanhã. Amanhã eu vou acordar e eu vou fazer isso. Porque isso, exatamente. É por isso que eu me proponho. Meu conteúdo, tem gente que está melhorando. Então, você tornou, né, dessa centelha de vida um projeto. É isso que a gente tenta no tratamento, né? Que a pessoa se engaje em algum projeto. Às vezes é um projeto de autocuidado, às vezes é um projeto de trabalho, às vezes é um projeto de contar da própria história. Então, cada pessoa vai encontrar sua saída, né? Mas a gente vai em busca disso que ainda, né, ainda está presente, ainda é vida. Acho que é importante falar, né, doutora, a senhora como médica e eu como alguém que passou por isso, né? Porque assim, gente, sempre tem uma saída. O gramado pode estar quase todo atrofiado, sabe? Assim, tipo igual aquela cena de quando o Simba volta do Rei Leão, que assim, tá tudo devastado. Mas ainda tem uma florzinha, tem alguma coisa lá, pode ser só uma, mas assim, cara, se você não viu ainda, é porque ainda tá no processo, sabe? O profissional ele vai te ajudar a encontrar aquilo porque se não tivesse, você já tinha tomado essa decisão. Então a sua parte que quer viver, ela ainda tá lá e ela é muito forte. Que ainda te liga a vida. Então, é nisso Exatamente. que a gente vai apostar. Às vezes a gente não vai ter um olhar só para o problema que você está vivendo, porque esse problema, às vezes, não vai ter resolução. Às vezes você vai ter que abrir mão. Abrir mão e focar em outras coisas, né? Entendeu? Outras conquistas. Porque, lembrando, os processos de luto estão muito relacionados ao pensamento de morte e suicídio. Então, se você perde algo que é muito significativo para a sua vida, por exemplo, a expectativa que você tinha em relação ao seu trabalho, você entra num processo de luto. Mas tudo que eu investi na minha vida para estudar, para trabalhar, minha dedicação, e eu estou vendo que isso não floresce, porque o ambiente não serve. Enfim, você pode entrar num processo de luto. Né? E os processos de luto, às vezes, se complicam. E a pessoa começa a pensar que é melhor morrer, porque ela não consegue enxergar como ela vai viver sem aquilo. Ou sem aquela pessoa, ou sem aquele projeto. Né?
Então, nossa tarefa do lado de cá vai ser: peraí, você perdeu isso aqui, mas vamos ver o que ainda existe, né? Exatamente. O que ainda existe que dá para movimentar um pouco a tua vida, né? Que a ideia, a doença mental, o transtorno mental e o sofrimento psíquico extremo, porque não precisa necessariamente ter um transtorno mental, embora 90% das vezes eles estejam presentes, né? Mas no sofrimento extremo, o que a gente busca é essa centelha aí de esperança que aparece, de que pulsa ainda, que pulsa a vida. Aham. Nossa, muito bacana. Eu acho isso importante também, sabe, doutora, a gente falar assim de. Eu falo do meu próprio caso, né? De que não é linear esse processo, né? Às vezes você tá indo bem. O meu foi assim, né? Tipo, em setembro, pô, já abri mão do Zolpidem, tô melhorando, tô melhorando. Naquela semana que eu piorei de vez, eu tinha conversado com o meu psiquiatra. A gente ia abrir mão de um dos medicamentos, que eu já estava bem, era começar a não depender mais de medicação para dormir, que sempre foi uma coisa assim que eu ainda tenho aquela culpazinha, sabe? Agora sim, não é abusivo, é o uso normal, né? Mas eu ainda, acho que por causa dessa experiência eu tenho uma coisinha assim, eu quero conseguir ficar sem o mais rápido possível, porque é uma coisa natural, eu queria fazer naturalmente. E aí eu fui removido, né? Eu fui transferido por conveniência da disciplina para outra cidade. A senhora vai falando, eu vou pensando, sabe? Eu investi 17 anos, sabe, doutora? Foi 10 anos sendo perito mesmo e 7 anos para passar no concurso. Então são 17 anos estudando isso. Eu tenho 35 anos. Então eu falo para as pessoas, gente, é quase metade da minha vida, sabe? Então, assim, foi um processo de luto que hoje eu entendo como processo. Mas na época, eu falo para a senhora, a semana que eu fui removido, eu fiquei muito ruim. Escrevi ofício falando que eu tava muito ruim, que eu corria risco de morrer, que eu tava com ideia. Escrevi assim, botei tudo para fora. Voltei pro Zolpidem como se não houvesse amanhã, sabe? Aquele todo assim, tem que fugir, tem que fugir. Aí minha família, todo mundo se cercou de mim. Acho que é muito importante a gente falar da importância da rede de apoio e dessa rede de apoio ter sido preparada para ser rede de apoio. Até para não adoecer essas pessoas no processo também, né? Por causa da impotência, aquela coisa nada toda. Então, aí as pessoas se cercaram de mim, aí o TEP piorou, foi aquele pandemônio, né? E aí começou a melhorar de novo. Tanto tem 6 meses que isso aconteceu, e assim, eu tô melhor do que eu tava naquela época. Mas acho que é importante a gente falar isso, né? De que assim, gente, não é linear. Às vezes você começa a regar aquela plantinha, vê um negócio e parece que mata a planta, e você caça outra plantinha. É que assim, o processo de luto, ele vem em ondas. A gente se dá conta dele de pedacinho em pedacinho. Ele não é óbvio. Então, às vezes, a pessoa perde o emprego e começa a pensar em morrer. Ela não chama ela ter perdido o emprego como luto. Ela não percebe, ela não sabe que é. Mas se o emprego, se aquele trabalho era um pilar para a vida da pessoa, por muitas razões diferentes, ela faz luto. Se aquilo ali era significativo para ela, ela tem essa experiência de perda, ela faz luto. E o luto vem em ondas. Então você fala assim, eu estava melhor, parecia que ainda ia ter jeito, né? Talvez eu ia encontrar uma saída dentro do meu trabalho, mas aí eu perco, mudo de cidade. Então você se entra em contato de novo com a perda. Não é mais do jeito que você pensava. Aquela idealização, aquilo que você pensou a respeito do seu trabalho, caiu. E não é que cai de uma vez, vai caindo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, por isso que o luto vem de altos e baixos. É uma onda, né? Ou se você perde uma pessoa querida, a vida segue, você fica muito triste, mas você volta ao trabalho. Mas aí, de repente, você encontra um óculos da pessoa. E aí vem aquela dor de novo, como se tivesse sido ontem que a pessoa morreu. Né? Então, saber que vem ondas, né? Que vão e vêm. E eu acho que a tarefa talvez mais difícil para a nossa vida é não resistir. E a gente vem uma onda dura, o que a gente faz? Tem duas opções.
Ou a gente resiste e aí a onda quebra na gente, ou a gente flutua e vai com a onda. A nossa tendência é resistir, porque a gente nunca quer entrar em contato com a dor. A gente foge. A gente sempre foge. Todo mundo sempre foge da dor. Isso não é exclusividade de ninguém. Então, um movimento muito difícil com a vida é saber que ela vai doer e você se permitir entrar em contato com essa dor da perda do projeto de trabalho, com essa dor da perda de alguém que você ama, de uma ruptura amorosa. Parar de resistir. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar um jeito, E nessa resistência, cadê a dor? Onde você está colocando? Onde ela está na sua vida? Você não entra em contato com ela, não tem como ela vir e ir, né? Então, isso é outra coisa que eu acho importante, a nossa resistência a sentir dor. Então, a gente usa álcool, Zolpidem, a gente luta para não perder, a gente insiste com uma coisa que não está fazendo bem para a nossa vida, porque a gente não quer perder, porque deu trabalho, e é tudo compreensível, deu trabalho de conquistar, envolveu muita libido, muito desejo, muito interesse, muita dedicação, né? Então, recuar, abrir mão, conseguir perder e lidar com essa dor da perda, provavelmente é o maior desafio do ser humano, na minha opinião. Realmente, eu gostei muito dessa metáfora da onda, sabe? Muito mesmo, vou exercitá-la no meu dia a dia, sabe? Flutuar junto, assim. Eu tô triste mesmo, tô chateado, investi muito tempo nisso. Deixa rolar, né? Eu percebi assim, esse sentimento vem, às vezes a ideação mesmo, ela vem, ela atinge um pico e ela passa. Só que se você fica adiando atingir o pico, você fica passando por aquilo mais tempo. Sabe? Você não fica ali mais tempo, fica um platô, um tempão você doendo, e você não entra em contato com aquilo, porque você está resistindo, né? Você está assim, não é isso tudo, eu que estou enganado, não precisa de tanto, por que você está sofrendo por isso? Tem que sofrer, era o teu trabalho, era a tua história de 18 anos, 17 anos de dedicação. Tá doendo mesmo, tá difícil. Como assim? Né? Então, provavelmente a coisa mais difícil da gente fazer é a gente admitir, tá doendo e tá doendo. Acho que nomear, né, doutora? Assim, a gente verbalizar as coisas é muito importante. Até chama a atenção do pessoal, eu vou escrever aqui em cima o perfil da doutora, sabe? Essa questão do luto. Eu não percebi o meu processo dessa mudança toda no trabalho, de cidade, como luto. Eu sempre associei luto, acho que a maior parte das pessoas, à perda física, né? De uma pessoa que você gosta muito. Aí, depois que eu vi o material da senhora no perfil, as lives e tudo, aí eu me dei conta de que era o mesmo fenômeno em contextos bem mais amplos do que eu imaginava. Então, até aproveito para convidar as pessoas, sabe, para conhecer o perfil da doutora Emanuele, que é incrível. Sabe, eu tropecei nele por acaso no Instagram e a gente começou a conversar, né? Ela foi super solista comigo desde o começo. Então, assim, gente, o perfil dela é muito bom mesmo. Então, dê uma olhada depois. Eu vou escrever aqui em cima, né? O perfil da doutora Emanuele Garnes, tá? Psiquiatra e psicanalista. Os dados dela em um breve currículo estão escritos aqui embaixo, né? Doutora, e assim, uma curiosidade que eu gostaria de perguntar também. Para mim, achei interessante a senhora dando os nomes, né? Porque às vezes a gente sente, mas aí eu acho muito legal que a senhora fala e fala assim, nossa, mas é isso que chama. Aí você passa a dar o nome para aquilo. Você passa a reconhecer. Processa melhor. Exatamente. Mas assim, quando você não simboliza... A caravela e o índio não enxergar, porque ele não sabia do conceito de caravela. Então, como é que ele ia enxergar algo que ele nem sabe que existe?